Bárbara, por que quando falamos da internação de um ente querido entre as pessoas da mesma família, geralmente esse é um tema delicado? É um tema delicado porque geralmente é rodeado por muito preconceito, pelo que as outras pessoas vão pensar, no sentido de abandono. Muitas pessoas veem como sendo abandonado um idoso numa casa de repouso e não que ele vai ser melhor cuidado do que se ele estivesse em casa. E por que não tratar esse idoso em casa e sim numa chácara ou numa casa de repouso? Porque geralmente as casas não têm uma estrutura feita para isso. Primeiramente a família teria que adaptar banheiro e tudo mais dentro de uma casa para poder trabalhar com idoso que geralmente é cadeirante, tem alguma dificuldade, às vezes questão de peso, a família não sabe, né? E a vantagem é pela dinâmica de não ter que ficar se preocupando se um cuidador particular ele vem trabalhar ou não, ou se ele acaba faltando na última hora e a família não sabe a quem recorrer. Aqui é seguro que sempre, numa casa de repouso, aqui na chácara, sempre vai ter alguém aqui trabalhando, porque toda essa dinâmica é feita por nós. Casa de repouso e clínica de repouso, é a mesma coisa? Acredito que são apenas terminologias diferentes, né? Porque hoje se foge muito do termo asilo, que até a gente fica chateado quando sai com um idoso e fala de asilo. Não, não é de asilo, porque asilo é uma coisa que remete a algo frio, sem carinho, né? E hoje em dia uma casa de repouso ela foge totalmente de uma estrutura hospitalar. A gente tenta ao máximo proporcionar a eles um lar. Eles estão em casa, é a casa deles. O que os familiares que têm a necessidade de internar um ente querido devem analisar e muitas vezes passa despercebido antes dessa internação? Muitas pessoas normalmente se baseiam apenas pelo preço de uma moradia. Deve ser levado em conta a estrutura, a higiene do local e um fator determinante que faz bastante diferença é uma visita em horário livre, porque você sabe que você pode chegar ao horário que você quiser na casa para fazer a visita e o teu idoso vai estar bem. No caso de uma visita agendada, é lógico que tudo vai estar certo quando a família chegar. Então é uma coisa que tem que ter bastante atenção quanto a isso, um dos fatores determinantes para diferenciar uma moradia da outra. Além do afeto dispensado ao interno por quem o atende, as atividades ofertadas por uma clínica podem proporcionar a esse uma melhor qualidade de vida? Com certeza, porque ele vai estar interagindo socialmente com outros idosos. Como um exemplo aqui de uma aula de música, qualidade de vida. Uma assistência nutricional é qualidade de vida. Uma fisioterapia é uma qualidade de vida para um idoso que às vezes em casa ia ficar numa cama ou fechado em um quarto, sem ter interação, atendimento, nada voltado nesse sentido. Bem, quando falamos da internação de um ente querido, sabemos que cada um tem um perfil. Tem uns mais introspectos, outros mais soltos. O que você poderia falar quanto a esse perfil de isolamento social? Pessoas que se retraem um pouco mais, não afetam de certa forma a preocupação emocional da família? Sim, na verdade é um dos fatores que a família se preocupa muito quando eles chegam, que a família sempre nos fala, ele se isola muito, então, e às vezes eles têm medo que aqui vai acontecer isso, mas sempre muda realmente a personalidade do idoso, vivendo em sociedade. A gente sempre fala que eles são como crianças, né? A criança sozinha ela não come, ela não faz nada além de assistir uma televisão e quando coloca em grupo eles até esquecem que existe TV, que existe qualquer coisa, coloca junto com um amiguinho, os dois comem bem e aqui é a mesma coisa que acontece.
Já que estamos falando em alimentação, quanto à questão nutricional, qual a importância dela para essa fase da vida do adulto? Faz toda a diferença nessa fase, porque é uma fase que eles começam a perder estrutura muscular, então uma alimentação rica em proteína faz toda a diferença. E às vezes um idoso em casa, ele vai comer aquilo que ele gosta e não aquilo que ele precisa. Faz diferença em todo sentido, sempre vai ser analisado o que ele realmente precisa estar ingerindo, porque ele perde cálcio, colágeno, então tudo isso tem que ser analisado por um profissional, ser feito de forma adequada. E um incentivo também, porque um idoso às vezes sozinho ele não come. E às vezes você tem que estar incentivando, além de ter o cuidado com o que ele está comendo, né? Aqui nós fazemos um cardápio geral. Fazemos algumas modificações quando tem uma questão de consistência ou também até em casos de que tem alguma rejeição. Quando há casos especiais, aí precisa cozinhar de uma outra forma. Tailine, vamos falar um pouquinho desse espaço lindíssimo. Aqui é a Chácara Recanto das Hortênsias, né? Ela já existe há mais de 10 anos. A nossa proposta é oferecer aos idosos um local onde eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então, eles têm acompanhamento nutricional, temos médicos, a enfermeira, cuidados 24 horas com as cuidadoras. Eu tenho a música, né? Então, assim, oferecer uma melhor qualidade de vida, aonde em casa eles ficariam sozinhos, vamos dizer assim, né? Essa é a nossa principal foco. E qual é o principal diferencial de vocês? O nosso diferencial, eu acho que está na qualidade do serviço, no carinho, no amor. Essa questão de horário também, a gente sabe que é um fator determinante e diferenciado de vocês. Sim. Enquanto muitos lugares aí, pelo jeito, tem um horário determinado. Isso. A casa, o horário é livre, né? Uhum. Tanto para vir conhecer a casa, quanto para vir ficar mesmo com o familiar. Podemos determinar que tanto a questão de visitação livre e também a questão segurança são também diferenciais importantes para vocês? Sim, o nosso horário ele é livre tanto para visitas quanto para os familiares que vêm mesmo ficar com os seus entes queridos. A segurança é 24 horas, né, é monitorada por câmeras, então isso é realmente um diferencial que a casa tem. E qual é a capacidade de atendimento? Hoje nós temos capacidade para até 43 moradores. E qual é toda a infraestrutura disponibilizada aos internos? Nós temos a sala de fisioterapia, onde são feitas várias sessões. Nós temos a área externa, onde é praticada a aula de música, a aula de educação física, né? Eu tenho 2 salas, onde eles passam a maior parte do tempo, porque eles gostam muito de assistir televisão. E eu tenho diversos quartos, eu tenho refeitório. Falando de atividades, quantas e quais são? Eu já tenho a educação física, que o professor Márcio, ele trabalha membros superiores e inferiores, né? Eu tenho a musicoterapia com o Sátiro, eu tenho a terapia ocupacional com a Camila, a nutricionista, que é a Valderez. Tem bastante atividade. Sim. E é verdade mesmo que os familiares se surpreendem ao saber que há facilidade em adaptação, essa interação social? Sim, eu tenho hóspedes que chegaram aqui que a família falava assim, ele não vai interagir, ele não vai cantar, ele não vai participar. E quando eles chegam aqui é totalmente diferente. Então, eles participam da aula de música, eles participam da roda de chimarrão que tem, eles participam da aula de educação física. É impressionante a diferença do que o familiar fala do que quando ele está aqui dentro. Todo mundo fala que quando o profissional ama a sua profissão, ele consegue passar para os outros esse amor, essa paixão. Sim. Eu tenho notado aqui que todas vocês que trabalham e interagem com os idosos fazem com muita alegria. Sim. E a paixão real não é uma coisa artificial. Não, tem que ser, né? Porque não... Assim, eles já querem carinho e atenção. Então, se eu venho trabalhar triste, não compensa.
Nós estamos localizados em Campo Magro, na Estrada do Cerne, quilômetro 21774. E qual é a melhor forma de contato? Via telefone ou via e-mail. Vocês podem estar vindo visitar a casa, então, no entanto, o horário de visita é livre, você pode vir a hora que você quiser, vai ser muito bem atendido, muito bem recebido e com certeza o seu familiar estando aqui, ele vai estar muito bem atendido e a qualidade de vida vai ser maravilhosa. Obrigado. De nada.